Minha tia rica descobriu que eu morava no meu carro enquanto trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade. Agora meus primos foram excluídos do testamento e meu tio está furioso. Tenho 19 anos e venho lutando para conseguir pagar minhas contas enquanto faço faculdade. Nunca imaginei que compartilharia essa história, mas os acontecimentos recentes me deixaram completamente chocada e sobrecarregada. Minha vida mudou tanto nos últimos meses que parece coisa de filme, mas cada palavra disso é real. Meus pais faleceram em um acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Eles deixaram algum dinheiro, mas a maior parte foi usada para pagar dívidas e contas médicas. Ainda lembro do dia do acidente como se fosse ontem. Eu estava na escola quando a diretora me chamou para o seu escritório. Meu mundo desabou naquele momento. Os meses seguintes foram um borrão de preparativos para o funeral, papeladas e a necessidade de descobrir como sobreviver sozinha. Precisei crescer da noite para o dia. Desde então, basicamente tenho me virado sozinha, trabalhando em 2 empregos enquanto tento manter minhas notas e pagar a faculdade. Minha tia Sara, de 45 anos, é muito rica. Ela é irmã da minha mãe e sempre teve uma vida confortável com seu marido Tom, de 47 anos, e seus 2 filhos, meus primos Jake, 20 anos, e Emma, 18 anos. Quando éramos crianças, éramos próximos, mas depois que meus pais faleceram, eles começaram a se distanciar. De vez em quando me convidavam para reuniões de família, mas eu percebia que me viam como um peso. No último Natal, por exemplo, nem sequer arrumaram um lugar para mim na mesa principal. Tive que comer na mesa das crianças, junto com amigos dos meus primos que estavam visitando. Minha tia Sara percebeu e pareceu desconfortável, mas na época não disse nada. Hoje, olhando para trás, acho que foi quando ela começou a notar como eu estava sendo tratada. No mês passado, durante um jantar na casa deles, eu estava completamente exausta de trabalhar turnos duplos a semana toda. Meus olhos estavam fundos e mal conseguia me manter acordada. Meus primos começaram a fazer piadas sobre como eu parecia um zumbi e perguntaram se eu estava usando drogas. Tentei rir, mas aquilo doeu. Na noite anterior, eu tinha dormido no banco de trás do meu carro, tentando me aquecer enquanto estudava para as provas, usando apenas a luz do celular porque não podia gastar gasolina. Meus primos não faziam ideia do que era se preocupar se teriam o que comer no dia seguinte, ou precisar escolher entre comprar livros ou pagar por um banho quente na academia. Eles sempre tiveram tudo de bandeja, enquanto eu lutava apenas para sobreviver. O momento decisivo aconteceu quando Jake começou a ostentar o novo Tesla que seus pais compraram para ele de presente de aniversário. Emma entrou na conversa, contando sobre a viagem que faria para as Maldivas nas férias de primavera. Logo depois, ambos começaram a zombar do meu carro velho e batido. Jake até tirou fotos dele e postou no Instagram com legendas como "Adivinha quem tá vivendo a vida de luxo?" e "Tem gente que simplesmente não sabe como ter sucesso na vida." Emma comentava com emojis de risada e frases como "Isso é ferrugem ou uma decoração extra?" Eles achavam que estavam sendo engraçados, mas cada comentário era como uma faca no meu peito. Eles não sabiam que eu estava morando no carro havia 2 semanas, porque não podia pagar aluguel e a faculdade ao mesmo tempo. Fui ao banheiro para me recompor e desabei em lágrimas. Não percebi que minha tia Sara me seguiu e ouviu tudo. Ela bateu na porta suavemente e perguntou o que estava acontecendo. Talvez fosse o cansaço, ou talvez eu simplesmente não conseguisse mais segurar. Mas desabei e contei tudo. Contei que estava morando no carro, trabalhando na lanchonete das 5 horas às 14 horas. E depois, correndo para o 2º emprego no varejo, das 15 horas às 23 horas. Que sobrevivia à base de miojo e estudava no carro, usando o Wi-Fi do McDonald's. Minha tia ficou horrorizada. Ela não fazia ideia de que as coisas estavam tão ruins para mim. Na hora, insistiu para que eu me mudasse para a casa de hóspedes deles. Mas eu recusei. Não queria caridade, principalmente de familiares que me viram sofrer por anos sem oferecer ajuda. Mas ela não aceitou um não como resposta. No dia seguinte, apareceu na lanchonete onde eu trabalhava com alguns documentos. Ela já tinha entrado em contato com a faculdade e criado um fundo para pagar minha mensalidade. Além disso, insistiu em pagar um apartamento para mim perto do campus. Tentei recusar novamente, mas então ela disse algo que me fez chorar. Sua mãe nunca me perdoaria se eu deixasse a filha dela morar em um carro enquanto eu vivo em uma mansão. Quando meu tio Tom descobriu o que ela tinha feito, ficou furioso. Começou a gritar que ela não tinha o direito de gastar dinheiro sem consultá-lo, especialmente comigo, que não era responsabilidade deles.
Meus primos também ficaram revoltados, dizendo que não era justo eu ganhar regalias enquanto eles tinham que conquistar tudo sozinhos. Aparentemente, ganhar um Tesla de presente de aniversário é considerado conquistar algo. A discussão ficou tão intensa que minha tia Sarah perdeu a paciência. Mas o que aconteceu em seguida me mostrou um lado dela que eu nunca tinha visto. Ela se levantou, foi até o escritório e voltou com um monte de fotos antigas. Colocou uma por uma na mesa. Fotos dela e da minha mãe, crescendo em um pequeno apartamento, compartilhando roupas, trabalhando juntas durante o verão. Foi daqui que viemos, disse ela com a voz trêmula. Nós nem sempre fomos ricas. Sua mãe me ajudava a estudar quando eu não podia pagar um tutor. Dividia o lanche comigo quando não tínhamos comida em casa. Ela esteve ao meu lado quando ninguém mais estava. E é assim que vocês tratam a filha dela? Então, ela fez uma revelação que ninguém esperava. Estava mudando o testamento. Em vez de deixar tudo para Jake e Emma, ela dividiria a herança igualmente entre nós três. Meu tio e meus primos enlouqueceram. Me chamaram de interesseira. Disseram que eu manipulei minha tia. Espalharam boatos na família, afirmando que eu inventei a história de morar no carro para ganhar dinheiro. Alguns parentes ficaram do lado deles, dizendo que eu estava destruindo a família. Mas aqui está a verdade. Eu nunca pedi por nada disso. Estava preparada para continuar lutando sozinha. Nunca contei minha história para ganhar dinheiro. Eu simplesmente desmoronei depois de meses de exaustão e estresse. Agora, estou presa no meio desse drama familiar e não sei o que fazer. Minha tia Sarah diz que eu não deveria me sentir culpada, porque é isso que a família deve fazer: ajudar uns aos outros. Ela está furiosa porque assistiram ao meu sofrimento por tanto tempo sem fazer nada. Mas meu tio e meus primos estão tornando minha vida miserável, me assediando constantemente com mensagens e ligações, dizendo que eu destruí a família deles. Eu bloqueei os números deles, mas a situação está afetando muito minha saúde mental. Sou muito grata pela ajuda da minha tia, mas às vezes me pergunto se deveria simplesmente voltar a morar no meu carro para evitar mais conflitos. Estou errada por aceitar essa ajuda? Deveria pedir para ela mudar o testamento de volta? Atualização. Obrigado a todos pelos comentários de apoio. Muita coisa aconteceu desde minha última publicação e quero compartilhar uma atualização. Minha tia Sarah descobriu sobre o assédio que venho sofrendo do meu tio e dos meus primos de uma maneira que tornou tudo ainda pior. Eu tentava esconder isso dela para evitar mais problemas, mas um dia ela pegou meu celular emprestado para fazer uma ligação, já que o dela estava sem bateria. Enquanto ela usava, dezenas de mensagens horríveis começaram a aparecer de números desconhecidos. Mais tarde, descobri que eram de parentes distantes e amigos da família que conseguiram meu número através dos meus primos. As mensagens eram cruéis, me chamando de nomes terríveis e me acusando de destruir a família. Algumas até ameaçavam me expor na faculdade para que eu fosse expulsa. Minha tia leu todas, tremendo de raiva. Ela ficou furiosa e acionou seu advogado, que enviou uma carta de cessação e desistência para eles. A carta alertava que, se continuassem a me assediar, ela os excluiria completamente do testamento. Isso finalmente os fez recuar, pelo menos diretamente. No entanto, agora começaram uma campanha difamatória contra mim entre parentes e conhecidos, espalhando a história de que eu manipulei minha tia com uma história triste para roubar a herança deles. Alguns parentes acreditaram neles sem nem ouvir meu lado da história. Isso dói, mas estou aprendendo a aceitar que algumas pessoas acreditarão no que quiserem. O desenvolvimento mais chocante aconteceu quando o advogado da minha tia começou a revisar os documentos do fundo fiduciário. Ele percebeu algumas inconsistências nas contas da empresa. Minha tia sempre confiou no meu tio para lidar com a parte financeira e assinava qualquer coisa que ele colocava à sua frente, pois acreditava no casamento deles. Mas o advogado, Sr. Peterson, trabalha para a família há décadas e percebeu que algo estava errado nos números. Ele passou 3 dias analisando tudo minuciosamente e o que encontrou foi revoltante. Descobriu que meu tio Tom vinha desviando dinheiro da empresa da família para suas contas pessoais há anos. Quando confrontado, ele alegou que o dinheiro era para despesas empresariais, mas os valores e as datas não faziam sentido. Minha tia ficou devastada. Agora, ela está pedindo o divórcio e se mudou temporariamente para o apartamento que alugou para mim. É um apartamento de 2 quartos. Ela também iniciou uma auditoria completa da empresa e das contas conjuntas. Os primeiros resultados sugerem que ele pode ter desviado milhões ao longo dos anos. Meus primos continuam morando com o pai e estão mais furiosos do que nunca. Eles me culpam por destruir a família deles, dizendo que nada disso teria acontecido se eu tivesse ficado no meu lugar.
Mas minha tia diz que essa reação só prova que ela tomou a decisão certa sobre o testamento. Eles estão mostrando suas verdadeiras cores. Nova atualização. As coisas ficaram ainda mais complicadas. A auditoria da empresa revelou que o envolvimento do meu tio era ainda pior do que pensávamos. Ele não apenas roubou dinheiro do negócio, mas também dos fundos fiduciários dos meus primos. Descobrimos que ele tinha dívidas de jogo que ninguém sabia. Quando Jake e Emma souberam que o próprio pai vinha roubando deles, foi como ver um castelo de vidro desmoronar. Estávamos todos reunidos na sala da minha tia quando o Sr. Peterson apresentou as provas. Jake balançava a cabeça em negação, enquanto Emma segurava a mão da mãe com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O golpe final veio quando descobrimos que o pai deles vinha desviando dinheiro dos fundos universitários desde que eles eram bebês, substituindo os valores por extratos falsificados que ele mesmo criou. Os fundos fiduciários, que eles achavam que tinham milhões de dólares, na verdade tinham menos de 50 mil cada. Depois de anos zombando de mim por ser pobre, eles estavam, sem saber, vivendo em uma bolha prestes a estourar. Meus primos me procuraram separadamente para pedir desculpas. Emma admitiu que sabia das minhas dificuldades, mas estava tão focada em si mesma que nunca se importou. Jake confessou que o pai sempre os ensinou a menosprezar qualquer um que não fosse rico. E agora, ele estava percebendo o quão tóxico esse pensamento era. Minha tia decidiu dar outra chance a eles, mas com condições. Eles terão que arranjar empregos e aprender o valor do trabalho. Além disso, ela está exigindo que participem de sessões de terapia familiar. Para a surpresa de todos, eles aceitaram. Jake começou a trabalhar em uma cafeteria local, e Emma conseguiu um emprego de garçonete no mesmo restaurante onde eu trabalho. A transformação deles tem sido inacreditável. No primeiro dia, Jake apareceu com roupas de grife e quase desistiu quando teve que limpar o banheiro. Mas algo mudou nele após a primeira semana. Ele começou a chegar cedo, ficar até mais tarde para ajudar os colegas e até defendeu um funcionário quando um cliente foi rude. A jornada de Emma foi ainda mais dramática. No primeiro dia, ela chorou depois de derrubar uma bandeja de pratos. Encontrei-a no vestiário, com rímel escorrendo pelo rosto. Era um contraste total com a garota que, semanas antes, ria de mim por trabalhar ali. Eu não sei como você conseguiu fazer isso por tanto tempo, ela chorou. Eu fui tão horrível com você, e você lidava com isso todos os dias. Agora, ela é uma das funcionárias mais esforçadas. E os clientes adoram seu atendimento, pois ela realmente aprendeu a tratar as pessoas com gentileza. Tem sido interessante vê-lo se ajustando à realidade. Ontem, Emma chorou depois que um cliente gritou com ela por um pedido errado. Ela se desculpou comigo novamente, dizendo que nunca imaginou o quanto minha vida tinha sido difícil. Quanto ao meu tio, ele agora enfrenta acusações criminais por desvio de dinheiro. Atualização 3. Já se passaram 6 meses desde minha última atualização, e mal posso acreditar em como tudo mudou. Estou indo bem na escola, e consegui sair de um dos meus empregos, pois minha tia está me ajudando com as despesas. Minhas notas melhoraram significativamente agora que tenho tempo para estudar. Meus primos também continuam trabalhando em si mesmos. Jake foi promovido a supervisor de turno na cafeteria. E Emma se tornou uma das garçonetes mais populares da lanchonete. Ambos já me pediram desculpas inúmeras vezes. E embora nosso relacionamento ainda não seja perfeito, está melhorando. O divórcio entre minha tia e meu tio foi finalizado no mês passado. Ele tentou reivindicar metade de tudo, mas, devido às provas de seu desvio de dinheiro, o juiz não foi nada simpático. No fim, ele teve que pagar uma restituição significativa para o negócio da minha tia. A maior surpresa foi quando minha tia me convidou para começar a aprender sobre a empresa da família. Isso aconteceu durante um jantar de celebração pelo meu desempenho no primeiro semestre. Ela trouxe um fichário grosso, cheio de históricos da empresa, relatórios financeiros e planos de negócios. Sua mãe também ajudou a construir essa empresa, ela me contou. Ela era brilhante com números e marketing, mas escolheu ser professora porque essa era sua paixão. Quando assumi o negócio, ela foi minha conselheira não oficial por anos. O sucesso dessa empresa é tanto o legado dela quanto o meu. Então, minha tia revelou que encontrou cadernos cheios de ideias e estratégias de negócios da minha mãe, algumas das quais ajudaram a empresa a superar momentos difíceis. Você tem a mente dela para os negócios, disse minha tia. Vejo isso na forma como analisa problemas e encontra soluções. Quero que você ajude a liderar essa empresa no futuro, ao lado dos seus primos. Isso é o que sua mãe teria desejado. Tanto Jake quanto Emma apoiaram essa decisão, o que mostra o quanto mudamos. Quanto ao meu tio, ele foi condenado a 5 anos de prisão pelo desvio de dinheiro.
O dia da sentença foi mais difícil do que qualquer um de nós esperava. Apesar de tudo o que ele fez, vê-lo ser levado algemado foi devastador para Jake e Emma. Eles desabaram no estacionamento do tribunal, e pela primeira vez, vi o que eles realmente eram. Crianças assustadas, cujo mundo desmoronou, assim como aconteceu comigo quando perdi meus pais. Sem pensar, abracei os dois. Ficamos ali chorando juntos, 3 primos que passaram de inimigos a uma verdadeira família. Naquele momento, percebi que às vezes a família que reconstruímos pode ser mais forte do que a que perdemos. Nenhum de nós compareceu à sentença. Jake e Emma dizem que talvez tentem reconstruir o relacionamento com ele algum dia. Mas por enquanto, estão focados em se tornarem pessoas melhores. A forma como minha tia Sarah assumiu o papel de minha guardiã aconteceu tão gradualmente que quase não percebi. Começou com pequenas coisas. Ela me mandava mensagens de bom dia todos os dias, assim como minha mãe fazia. Aparecia na lanchonete durante minhas pausas com comida caseira, porque se preocupava se eu estava me alimentando direito. Quando tirei um A em uma prova difícil, ela chorou tanto quanto minha mãe choraria. Uma noite, enquanto olhávamos álbuns de fotos antigas, ela pegou uma foto da minha mãe na minha idade. "Você é a cara dela", disse suavemente. "Ela teria tanto orgulho de você. Não só pelas notas, ou por ter sobrevivido a tudo isso, mas pela pessoa incrível que você se tornou. Você tem o coração dela." Choramos por horas, mas, dessa vez, foram lágrimas de cura. Ela sempre me diz que me ajudar foi o alerta de que sua família precisava. Às vezes, ainda me sinto culpado pelas mudanças que minha crise causou. Mas minha tia insiste que tudo aconteceu exatamente como deveria. Estou compartilhando essa última atualização para agradecer a todos que me apoiaram nesta jornada, mas também para dividir algo incrível que aconteceu na semana passada. Minha tia e eu estávamos no sótão procurando documentos da empresa quando encontramos uma carta que minha mãe escreveu para mim antes de morrer. Ela estava guardada em um diário antigo, datado de uma semana antes do acidente. Ao lê-la, quase não consegui respirar. Foi como ouvir a voz da minha mãe novamente, depois de todos esses anos. Na carta, ela falava do quanto estava orgulhosa de mim, de como via potencial no meu futuro, e de como sabia que eu faria coisas incríveis na vida. Mas o que realmente me destruiu foi o último parágrafo, onde ela escreveu sobre minha tia Sarah. "Se algo acontecer comigo e com seu pai, Sarah estará lá para você. Pode não parecer de imediato, porque ela sempre foi reservada, mas tem o maior coração de todos que conheço. Confie nela, apoie-se nela e deixe que ela te ajude quando precisar. Ela não é apenas minha irmã, é minha melhor amiga. Sei que ela vai te amar como se fosse dela." Ao ler essas palavras, tudo o que aconteceu esse ano finalmente fez sentido. Minha tia não estava apenas me ajudando por obrigação ou culpa. Ela estava cumprindo uma promessa feita à minha mãe. Quando mostrei a carta para minha tia, ela começou a chorar e revelou que minha mãe também lhe escreveu uma carta parecida, pedindo que cuidasse de mim caso algo acontecesse. Ela a carregava na carteira há anos, esperando o momento certo para agir. Naquela noite, convidamos Jake e Emma para jantar. Sentados à mesa, compartilhando histórias e risadas, tive uma percepção profunda. Às vezes, os piores momentos de nossas vidas levam às transformações mais bonitas. Há um ano, eu dormia no meu carro, sentindo-me completamente sozinho no mundo. Agora, estou cercado por uma família que realmente se importa comigo. Não porque precisa, mas porque escolhe estar ao meu lado. Emma decidiu continuar como garçonete, mesmo sem precisar financeiramente. "Isso me mantém com os pés no chão", disse. "Além disso, gosto da pessoa em que estou me tornando." Jake, por sua vez, revelou que sonha em abrir sua própria cafeteria do zero, sem usar o dinheiro da família. Minha tia olhou para todos nós com orgulho. Para aqueles que estão lutando como eu estava, não tenham medo de aceitar ajuda quando for oferecida. E para aqueles que se enxergam no comportamento passado dos meus primos, nunca é tarde para mudar, aprender empatia e se tornar uma pessoa melhor. Às vezes, o universo tem formas inesperadas de nos ensinar exatamente o que precisamos aprender, mesmo que as lições venham de maneiras dolorosas. Ontem à noite, visitei o túmulo dos meus pais pela primeira vez em meses. Contei a eles tudo o que aconteceu. Sobre a carta, sobre a tia Sarah, sobre como Jake e Emma mudaram. Enquanto eu falava, uma brisa quente soprou entre as árvores. E pela primeira vez em anos, senti que tudo ia ficar bem. Mais do que bem, tudo estava exatamente como deveria ser.